Mulheres priorizam homens e homens priorizam objetivos. Afinal, quem tá certo e quem tá errado? Não é de hoje que a gente entende que, na sociedade que a gente vive, quem acaba controlando o destino de um relacionamento é o homem. E eu adianto logo que nesse conceito de eu priorizo o meu parceiro ou os meus objetivos, quem tá certo é o homem. Claro que ele tá certo. Eu não tô querendo dizer que ele é melhor do que a mulher, mas o homem que não coloca em primeiro lugar o relacionamento logo de primeira, sendo que não é nem casamento, homem leva a sério sim o casamento. Se ele não levou a sério o seu relacionamento com você, é porque ele não via você como mulher pra casar, não viu o relacionamento de futuro. Mas a gente vê que o destino dos relacionamentos nessa sociedade são ditos, são determinados pelos homens. Se ele vê que você é pra casar, ele vai casar. Se não, ele apenas vai enrolar você e tirar o que quer de você, que é as vantagens que você dá a ele sem ser casada com ele. Como assim? Eu vi um vídeo recentemente de uma moça que ela falava assim, o começo do vídeo já era chocante, já foi demais pra mim, só o comecinho. Ela falava, venha comigo preparar o nosso jantar no motel. Gente, eu fiquei pra não viver quando eu escutei isso, porque ela tava basicamente, ela falou assim, sem vergonha nenhuma. Ah, o meu namorado. Nem falou que era namorado, né? Sei lá, acho que era ficante. Meu ficante não queria pagar a pernoite, porque já estava caro demais. Queria pagar a pernoite baratinho. Então a gente não pegou uma suíte premium, que vinha as comidas e tal, o pacote de comidas. Então a gente pegou a mais barata que tinha. Nossa, você não vale nem o motel que usa para esse homem. Primeiro que eu já acho absurdo o fato do brasileiro ter mudado. A indústria hotelareira né, tá alterado para ser um local apenas de luxúria, de traição. Mas, voltando ao assunto, ela fazia um macarrão com sardinha, coisa mais decadente. Nada contra, eu inclusive como, eu gosto de macarrão com sardinha, mas é uma coisa pra você comer em casa, quando você tá no final do mês, não tem mais nenhuma outra opção. Mas ela disse que levou, ela mesma comprou os ingredientes, ela mesma comprou a água, ela mesma levou de casa a máquina de fazer arroz dela pra poder fazer lá. Ela mesma falou com o motel, ela não tem vergonha na cara. Ela ainda falou com o motel pra disponibilizar as coisas, sabe? Eu teria vergonha de dizer que eu tava me prestando a um papel desse. E qual é o problema? É que ela não é levada a sério. O namorado dela, ficante, não sei, não teve compromisso com ela, que é de casamento. Inclusive, eu acho que no casamento nem a mulher deveria se prestar um serviço desse. Porque esse tipo de serviço, você ser levada no local para você cozinhar, você servir só para cozinhar e para tarefas domésticas, para mim isso é coisa de empregada. E, bom, ela foi levada para passar uma noite. E nessa noite, ela ainda cozinhar e fazer tudo por conta dela, pagou tudo por conta dela, pra mim isso é inadmissível. E o final a gente já sabe, né? Como é que vai ser. Mas, voltando ao ponto exato, mulheres buscam homens, priorizam homens no centro de sua vida e homens buscam seus objetivos. E por que que eles estão certos nesse ponto? Inclusive, eu quero me espelhar nesse quesito deles. Inclusive, deixar pra lá esse negócio da energia feminina. Mulheres têm que ser menos como homens e mais como mulheres. Esse assunto de energia feminina que a internet vem pregando ultimamente, feminilidade para elas é uma coisa que remete à infantilidade. Isso é muito perigoso. Entra numa coisa proibida, um tipo de fetiche proibido que os homens têm. Se é que vocês me entendem, né? Lacinho, vestidinho de menininha, falar mansinho demais. Mulher naturalmente fala manso, gente. Mulher naturalmente tem uma voz infantilizada. Eu mesma, eu nasci assim, né? E a maioria das mulheres, eu sei que tem outras mulheres que nascem com a voz um pouco mais grave. Mas, enfim, esse arquétipo todo de feminilidade, na verdade, é um fetiche que os homens têm, inclusive de obedecer o homem sem questionar nada. Eu não concordo com isso. Pra mim, feminilidade é uma coisa totalmente diferente. Eu posso, inclusive, fazer um vídeo depois falando sobre. Mas, enfim, eu quero me espelhar nesse quesito que os homens têm. Que eles, quando um homem ele é ambicioso, não é todo homem que é ambicioso, é claro. Ultimamente a gente não vê tanto homens ambiciosos que buscam riqueza, sucesso. Mas a maioria dos homens ainda assim buscam. Pelo menos tá no sangue deles, no DNA deles. É um fato evolutivo dos homens. Serem tão focados ou pelo menos buscarem um propósito. Mas vocês veem que nunca tá em primeiro plano uma mulher, um casamento, uma família. Ele literalmente só casa quando bate a idade, chega a uma certa idade. E ele vê que não tem mais o que conquistar, não tem mais o que fazer. Tô aqui entediado, vou casar. E nunca é com o amor da vida dele, é sempre com a mulher mais confortável. Sobre isso, tem um episódio de Sex and the City. Nossa, quem não assistiu, a mulher que não assistiu essa série não tá vivendo como mulher normal, não.
Pra mim, assistir Sex and the City é realmente o auge da feminilidade. Toda mulher tem que assistir. É um manual de sobrevivência, tanto a vida de solteira quanto a vida de casada. É um manual de sobrevivência em amizades. Enfim, toda mulher tem que assistir. Mas enfim, tem um episódio de Sex and the City em que a Charlotte, ela encontra o Trey, sabe? Ela encontra o Trey de forma bem inusitada, em que, enfim, um táxi bate nela sem querer. Ela entra no meio do táxi e o táxi bate. E quem tava dentro do táxi era justamente o Trey. Ela sempre, a Charlotte, quem já assistiu, sabe que ela sempre planejou o casamento dela, o tipo ideal e tal, e a forma que ia acontecer. E foi muito inusitado, foi muito do nada que ele apareceu. Tipo, alguns meses depois eles já estavam noivos. Então, se eu não me engano, a Carrie, ela tinha passado por a milésima desilusão amorosa naquela época com o Big. O Big casou com a Natasha do nada também, em questão de alguns meses. E é uma garota que é de Paris e não tem nada a ver, ele mal conhecia. E ela se questionou por que Natasha e não por que ela. Por que Natasha, por que não Carrie? Então, uma das amigas dela, que eu não lembro se foi Miranda ou se foi Samantha, falou: Ah, Carrie, os homens são igual táxis. Aí usou o exemplo do que aconteceu com a Charlotte. São igual táxis. Eles rodam, rodam, rodam muito igual táxis, porque homens são rodados, né? Rodam, rodam muito a vida toda, e do nada, quando eles querem, eles simplesmente decidem. O sinalzinho deles abre, pisca de disponível, igual táxi, né? Táxi não tem aquele sinalzinho de disponível, desocupado. Aí é quando eles pegam a primeira mulher que entrar no momento que eles se sentem disponíveis. É basicamente assim. Inclusive tem um livro. Ah, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Lembrei. É Prateleira do Amor. Que fala como relacionamentos entre os gêneros homem e mulher, os gêneros normais mesmo, funcionam. E ela fala como funciona na cabeça dos homens alguns arquétipos de mulheres. Eu também já fiz vídeo aqui no canal sobre arquétipo Madonna prostituta. E isso também acaba infligindo um pouco também nesse quesito de casamento na cabeça dos homens. E só falta as mulheres entenderem isso. E se as mulheres entenderem como isso funciona, além desse livro, vendo meu vídeo, elas vão poder tomar controle, tomar rédeas do que se passa nos relacionamentos com homens, sabe? Você mesma tomar controle e se posicionar sobre. Ela fala no livro como o relacionamento funciona para homem e quando ele decide que vai casar. E como os homens ainda têm muito poder na mão deles de apenas eles decidirem sobre o relacionamento. A mulher não pode chegar e dizer: Olha, eu não me sinto mais confortável de morar junto com você todos esses anos e você não casar comigo. Porque eu quero ter filhos e tal. A gente tem que ter um contrato, né? Tipo, enfim, oficializar tudo. Não custa muita coisa, né? Você ali no cartório, gente, só assinar o contrato, o papel, não custa quase nada. Comparado a gente que faz festas de 100, 200 mil reais. Casar não custa muito. Se você não tem dinheiro nem pra fazer um contrato judicial pra isso, você não deveria nem ter mulher, né? Não deveria nem sustentar um relacionamento, porque relacionamento é pra gente que tem um direcionamento na vida, uma segurança na vida. Mas enfim, lendo esse livro, você já abre somente para como os relacionamentos funcionam, a dinâmica deles, e a gente entende por que algumas mulheres têm tantas desilusões amorosas, porque elas têm mais desilusões amorosas do que os homens. E o problema, principalmente, é porque mulheres colocam muitas expectativas. A gente cresce assistindo filmes da Disney que eu acho lindos, eu amo, até hoje eu assisto de vez em quando alguns, porque é uma coisa leve, né? Mas nós mulheres, desde que somos crianças, nós assistimos filmes sobre príncipes encantados, homens perfeitos, e a gente espera que um conto de fadas aconteça com a gente, sendo que quando a gente chega na realidade a gente tem um choque muito grande. Por isso que muitas mulheres acabam apelando a livros de dark romance, fanfics, porque são extravagantes, é para suprir aquela carência que a gente tem na vida real, que a gente idealizou quando criança. Então, nós mulheres colocamos muitas expectativas. A gente acha que o homem vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na realidade ele não faz. E não dá pra mudar homem. Homem só muda quando ele vê que uma coisa é vantajosa para ele. Inclusive, criar expectativas demais com a pessoa chega a ser desrespeitoso e cansativo no relacionamento. Você perde o encanto no relacionamento. Acaba sendo injusto para ele também. Imagina você tá lá. Homem não tem a mesma criação que a mulher. Homem não passa a vida toda consumindo esse tipo de conteúdo, de príncipe encantado. Então, ele não entende que é para ele agir de certa forma idealizada que a gente diz que é para agir, né? Então, acaba que você tá acabando muito com a autoestima daquela pessoa. O certo é a gente reconhecer que os seres humanos, não só homem, tô dizendo de um modo geral, isso pode salvar até mesmo amizades, relacionamentos familiares, conflitos familiares.
A gente tem que entender que as pessoas têm defeitos. Não existe duas caixinhas para as pessoas. Pessoa ruim e pessoa boa, certo e errado. Certo e errado existe para tomadas de decisões. Mas para pessoas não existe caixinhas. Todo mundo, ou é bom, todo mundo é uma mistura de bom e ruim ao mesmo tempo. Então, o certo é aceitar como os homens são. E pedir para mudar, homem não muda. A não ser que você se comporte de outra forma. Como assim se comportar de outra forma? Então, o que eu quero dizer, isso eu não vejo muita gente falando de energia feminina sobre isso, mas é você buscar a sua vida sozinha. Tipo, por exemplo, você tá lá, eu acho até que o termo ficante, conversante, namorado, nem deveria existir. Eu acho que deveria existir só namorado por alguns meses, depois de noivo, depois marido, né? Eu acho que o normal seria isso. Enfim, o certo é, se você tá lá conhecendo o cara, vocês começaram a se gostar e vocês estão vendo que, você tá vendo que vai ir pra um caminho maior, vocês estão apegados e tal, percebe que uma hora ou outra vai dar em namoro. Até mesmo se você for namorada, o certo é você agir assim, porque tem mulher que vira namorada, acha que já é casada. Nossa, pedido de namoro. Sabe por que que tem alguns gringos que não entendem isso do brasileiro, de tem que fazer pedido de namoro? Porque pra eles, se você já está saindo com a pessoa, vocês já se gostam, vocês já são namorados. Porque não existe esse negócio de promiscuidade, de você sair ficando com todo mundo, e que o namoro é como se fosse já um casamento aqui no Brasil. Não, gente, pelo amor de Deus. Noção das coisas. Antigamente não existia isso, e o povo ficava casado a vida toda. Por que será, né? Aí o que acontece? Se você, que é namorada, ficante pra mim não existe. Você que é namorada, você vai lá, tá namorando. Você coloca literalmente esse homem no centro da sua vida. Você manda mensagem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O que que você tá fazendo? Você tá toda hora na cola, no cangote do cara. O que que você tá fazendo? Você vai fazer o que tanto hoje? O que que você comeu? Você dormiu bem? Você tá ali, atrás dele. Então, por que que um homem vai querer ir atrás de você, sendo que você já tá ali, na cola dele? Por que que um homem vai querer conquistar você? Porque homem é movido a desafios. Por que que um homem vai querer ir atrás de você, caçar você, entre aspas? Eu não gosto muito dessa analogia de homem ser o caçador e a mulher presa. Mas os homens são preguiçosos e oportunistas. Pra que que ele vai se dar o trabalho? Ele, homem quer conforto, né? Querendo ou não, parece muito com mulher nesse quesito. Por que que ele vai se dar o trabalho de conquistar você se você já tá ganha? É isso. Até mesmo quando você for casada, depois de casada, tem que manter um certo mistério. Não pode se dar de ganha, porque aí você não vai ser tratada como mulher, como esposa, você não vai receber presentes, mimos. Você tá lá, você deixa de fazer suas coisas pra no domingo você sair do seu conforto pra fazer uma faxina na casa do namorado. Outra coisa que é ridícula é você passar o final de semana. Eu vi um vídeo que era um vlog da menina. Arrume minha mala comigo pra passar o final de semana do meu namorado, na casa do meu namorado. Gente, isso é coisa de casados. Isso não existe, não. Coisa de namorado passar o final de semana, não. Isso é privilégio de casados. Aí o que acontece? Você vai lá, faz uma faxina na casa dele, faz comidinha pra ele, no conforto da casinha dele. Já vi mulher fazendo marmita pra semana pro homem. Gente, você virou a mãe dele. Aí depois disso é de mal a pior, porque depois vai aparecer uma mulher. É pra meter insegurança mesmo, porque é só assim toma vergonha na cara. Depois vai aparecer uma mulher que realmente é um desafio pra ele. Uma mulher que é novidade, uma mulher muito provocante, que tá ali. Então ele vai atrás dessa mulher, sabe? Da mesma forma que nós mulheres perdemos a admiração no homem porque ele é preguiçoso, encostado, homens perdem a admiração na gente porque a gente já tá dada. A gente já tá dada, a gente deixa de fazer nossas coisas, nossos objetivos, nossos propósitos. Lembre-se que você tem carreira pra correr atrás. A gente negligencia nós mesmas, paramos tudo pra ficar ali, mendigando um pouquinho de atenção. Me dê um pouquinho de amor. Aí ele pensa, nossa, como essa mulher tá se humilhando? Eu devo ser muito maravilhoso, eu devo ser muito gostoso. Eu sou um príncipe pra ela querer isso. Então a regra é clara: nunca saia do seu conforto por um homem, nunca negligencie o seu bem-estar por um homem, nunca dê dinheiro também a um homem. Tem gente que fica endividada, né, por causa de homem. E nunca fique dada de uma vez, até mesmo depois do casamento. Não seja dada. E, enfim, ele tem que se enxergar como mulher. E você pensa assim, nossa, eu já vi tantas mulheres falando, nossa, como é que eu supero tal homem? É literalmente o homem sendo o homem mais mediano que tem. Como é que eu supero esse relacionamento? Como é que eu faço ele correr atrás de mim? Aí tem um monte de vídeo mirabolante, de técnicas, de mensagens, de sedução. Gente, literalmente, faz a tua vida, segue a tua vida, estuda, trabalha. Domingo dá carência. Eu tô carente, tô desocupada, na verdade. Você não tá carente, você tá desocupada. Então, tenha hobbies, ler, fazer aula de cerâmica, fazer exercício físico, estudar, fazer uma pós.
Trabalhar também ocupa teu tempo. Fica tão cansada de tão ocupada que tu tá, que de noite tu não vai ter tempo nem de dar uma boa noite pra esse homem. Aí você quer ver um homem doido, louco atrás de você? É um homem que vê que você não tá correndo atrás dele. Primeiro, construa a sua vida. Depois você pensa em homem. Tão simples, não é isso? Inclusive, tem homens que também pensam dessa forma. Por isso que parece que pra eles, por isso que parece que eles não priorizam o relacionamento. Inclusive, tá certo você não priorizar em primeiro plano o relacionamento. E mesmo depois de casada, não deixe a sua pose de mulher, sabe? Você tem que agir como mulher e não como mãe, nem como homem. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo.